Estamos de volta com o Visão CNN. Nós estamos acompanhando o aumento da tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. A gente viu que ontem Vladimir Putin reconheceu 2 províncias separatistas dentro da Ucrânia como repúblicas independentes. Hoje pediu a uma câmara, alta câmara, do parlamento russo, autorização para o envio de tropas ao exterior. Para nos ajudar a entender melhor toda essa situação, nós conversamos agora com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Mais uma vez a gente agradece a sua vinda aqui na CNN para a gente tentar entender tudo que está envolvido aí nesse aumento das tensões. Como é que o senhor avalia, então, essas últimas declarações feitas por Vladimir Putin? Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, Carla, você fez um resumo bom, né? Na verdade, nós temos que reconhecer que Putin é um estrategista hábil, inclusive no uso de uma tática muito antiga que sempre acompanhou o ser humano, né? Ele morde e assopra, né? Ele, de alguma forma, faz uma série de sinais bastante belicosos, como este mais recente, de hoje, de algumas horas atrás, pedindo que iria enviar tropas ao exterior. Alguns minutos depois diz, olha, mas não vai ser já. Né? Essa ida e vinda da ação de Putin acompanha bastante o mandatário russo. Né? Ele tem um costume de agir nesse formato. Né? O problema está do outro lado. Né? Até quando a paciência ocidental suportará essas idas e vindas? Né? Um pouco disso é a reação que o mundo já teve ao longo do dia de hoje, com mais uma jogada de ontem, quando reconheceu a independência de 2 pequenas repúblicas. Né? Quando nós olhamos o tamanho dessas repúblicas em relação, inclusive, à população ucraniana, nós temos uma ideia melhor do que nós estamos falando. A população ucraniana tem 44 milhões de pessoas. Essas 2 repúblicas juntas, a de Luhansk, tem pouco mais de 1.600.000 e a outra tem 2,3 milhões, dá menos de 4 milhões. Mas o problema é, de alguma forma, a tensão geopolítica desse pequeno espaço geográfico. Putin usa todos esses elementos para percorrer trajetos, para percorrer uma trajetória que oscila entre provocação e concessão. Na manhã de hoje, parece que o Ocidente decidiu dar um apertão no parafuso. Né? Ainda não é o definitivo, mas, de alguma forma, com algumas punições a bancos já determinadas pelo governo inglês, com as sanções que iremos assistir dentro em breve, com as decididas pelo governo norte-americano. Há uma manifestação de Jens Stoltenberg, que é secretário-geral da OTAN, dizendo que a aliança não irá aceitar provocações e que já tem mais de 100 jatos de prontidão em alerta, acompanhando a situação e que pretende fornecer apoio político à Ucrânia. A gente viu também a Alemanha, que acabou interrompendo o processo de certificação do gasoduto, mas, paralelamente a isso, a Rússia tem feito todo um trabalho de se tornar bastante independente dessas relações com o Ocidente e se voltado muito para a China. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque aparentemente o que Putin deseja, que seria a OTAN não vir bater nas portas dele, no quintal dele ali dentro da Ucrânia, se a Ucrânia aderisse à OTAN, aparentemente o que ele deseja, ele tem um blefe fundamentado, professor? Quer dizer, ele tem como se defender e tem óbvio, todo esse poderio militar que ele desenvolveu ao longo dos últimos anos, né? Olha, Carla, é exatamente isso. Né? Primeiro, nós não estamos lidando com alguém que está blefando por inteiro. Né? Putin tem 1.700 ogivas nucleares. Né? Isso é um fato real. Né? Putin tem um equilíbrio em termos de infantaria, de uso instantâneo de infantaria, artilharia e principalmente divisão blindada, que ele prova isso e tem ação rápida. No caso da China, professor, até gostaria que o senhor desenvolvesse um pouquinho. A China teve que se recusar a reconhecer essas repúblicas porque ela tem um problema dentro de casa, que é Taiwan, que ela considera uma província rebelde. Olha, é exatamente isso, né?
o que nós permitimos, sabe, Carla, hoje nós estamos, amanhã, na verdade, dia 23, né, nós comemoramos 50 anos da visita de Nixon à China. Né? Nós estamos esquecendo esse dado. Né? Amanhã faz 50 anos. Não é Nixon, é Henry Kissinger. Né? Henry Kissinger tinha uma ideia dos estudos que fez, não vamos falar sobre isso, coisas da universidade. Né? Vamos falar o prático. O prático. Kissinger sempre ensinou que China e Rússia não poderiam estar próximos. Quando ele fez todo o movimento há 50 anos atrás para aproximar a China dos Estados Unidos, o que ele pretendia era funcionar como uma cunha, impedindo essa aproximação. Este foi o erro estratégico, basicamente, do Ocidente e talvez da política externa norte-americana, na prática, desde Bush, filho. De algum modo, nós permitimos a aproximação entre o que são os interesses militares russos do que são os interesses econômicos chineses. Este é o ponto. Né? Nós permitimos, eu digo o Ocidente, né? Os Estados Unidos, a OTAN, a Europa, permitiu que esses dois gigantes que estavam distanciados e concorrentes se aproximassem. Né? Quando que este erro mais se consolidou? Quando nós praticamos as sanções, nós, o Ocidente, novamente, as sanções em 2014, quando da invasão da Crimeia, a China deliciosamente ofereceu apoio aos russos. Observe que sábado passado, na reunião da Comissão de Segurança e Cooperação Europeia, Yang Yi, que vem a ser o chanceler, o experiente ministro das Relações Exteriores, falou em Munique. A imprensa internacional não destacou muito isso, a CNN destacou, mas a imprensa não fez um destaque maior. O que disse o ministro chinês? Uma no cravo, outra na ferradura, com toda a cautela. E ele já sabia, o ministro chinês já sabia do movimento que Putin ia tomar. Porque ele avisou, primeiro, as nações têm direito à soberania e tudo mais. Porém, a história russa é de aproximação com a Ucrânia faz parte do território de segurança russo. O dado mais importante, a soberania dos países deve ser respeitada assim que for pedida. Ele já sabia, porque a grande diferença de você reconhecer Donetsk e Luhansk, a grande diferença de você ter essas duas repúblicas independentes reconhecidas, é que não se caracteriza mais uma invasão da Ucrânia. Elas podem pedir ajuda. É um convite. É disto que falava o chanceler chinês. Eu insisto, em todo este cenário de confronto, dramático confronto entre leste russo e o Ocidente, que depende de gás russo, depende disso, estão os interesses econômicos chineses muito fortemente estabelecidos. A República da Ucrânia é uma grande produtora mundial de urânio. Praticamente 70% da produção de urânio da ucraniano é vendido para a China. Quando nós olhamos os interesses chineses em metais, em todo tipo de insumos estratégicos, inclusive de terras raras, nós entendemos melhor o porquê a Rússia protege tanto Cazaquistão, que é um grande produtor disso, e entendemos melhor o final da grande tragédia do Afeganistão. Há interesses chineses muito fortes nisso. Professor, a gente até tem aqui no nosso site, né, uns excertos do que disse Vladimir Putin, questionado sobre o uso de forças russas em Donbass. Vladimir Putin diz que
cumprirá obrigações se necessário. A gente acompanhou ao vivo aqui a declaração de Vladimir Putin, temos a reportagem completa no site da CNN. Portanto, o que a gente acabou de dizer, a Câmara Alta do Parlamento Russo autorizou o uso de forças armadas russas no exterior, um pedido que o próprio presidente fez mais cedo. E durante a entrevista, Putin desencorajou a Ucrânia a se juntar à OTAN, a aliança militar do Ocidente, e mais uma vez acusou o país de planejar adquirir armas nucleares, o que ele classificou como uma ameaça. Então ele disse que deve haver uma desmilitarização da Ucrânia. Quanto aos acordos de paz de Minsk, o presidente disse que eles foram mortos pelas autoridades ucranianas e que não há nada para cumprir. Como o senhor avalia essas últimas declarações, então, de Vladimir Putin, inclusive dizendo que a Ucrânia poderia eventualmente atingir militarmente Moscou, né, que teria até armas que teriam acesso de vários quilômetros, poderiam cometer até bombardeio a Moscou. Putin, nessas declarações aí, está justificando seus últimos movimentos, professor? Está sim, Carla, né? E o resumo que você fez é um resumo principalmente honesto da situação, né? Se nós olharmos com alguma clareza, inclusive o discurso de Volodymyr Zelensky em Munique, no último sábado, no final do discurso, ele diz com todas as letras, né, que ele deseja ter armamento nuclear para poder se defender dos russos, né? O que você expôs foi a argumentação que Vladimir Putin faz para pensar em termos da sua segurança geoestratégica, né? É isso que nós estamos falando. O que é que tipo de ameaça pode conter o meu vizinho? É disto que nós falamos, né? Como você apontou, Vladimir Putin, neste específico aspecto, tem a sua razão, né? Porque, de fato, né, se a OTAN puder colocar mísseis ofensivos dentro do território ucraniano, vai ameaçar. Nós não podemos esquecer que a distância entre Kiev e Moscou é de apenas 780 quilômetros. Antes desta crise, se você colocasse lá na internet uma busca, os turistas eram indicados a fazer uma viagem maravilhosa de carro. É curta a distância, né? Um míssil médio, um míssil de alcance médio, se colocado lá, pode efetivamente ameaçar. Porém, como explicou em detalhes, agora, anteontem, o analista internacional da CNN, o Lorival Santana, não há colocação de míssil ofensivo em nenhuma das antigas repúblicas soviéticas, nem na Polônia, nem na antiga República Eslovaca, nenhuma na Hungria, não há nenhuma colocação. Há sim colocação de mísseis defensivos. O Lorival explicou isso em detalhes, né? Então, portanto, o argumento racionalmente é aceitável, mas ele se torna falso, falacioso, porque a OTAN ainda não colocou. Mas a OTAN pode vir a colocar. Sim, pode, é claro, qualquer coisa pode, né? A ter já colocado para que se revista de segurança, para que ele tenha um argumento sólido de que isto aconteceu, não é verdade, né? Não é. Professor, eu gostaria que agora o senhor comentasse a respeito de um dos principais membros da OTAN, que são os Estados Unidos, e que estão aí observando e participando ativamente, né? São um grande interessado nessa crise que se originou aí entre a Rússia e a Ucrânia, mas que vem de uma história bastante traumática em termos de intervenções internacionais, principalmente com a retirada do Afeganistão, aquela retirada desastrosa, né,
né, que foi já operada durante o governo, acertada no governo Trump, mas operada já dentro do governo Biden. O senhor acredita que Putin, sabendo disso, do total receio hoje dos Estados Unidos entrarem em mais uma aventura militar além-mar aí, né? É possível que Putin esteja jogando com essa expectativa de que Joe Biden não terá o apoio interno para entrar numa possível ação militar? Carla, você parece que leu a mente de Vladimir Putin. Parabéns, né? O que ele fez foi exatamente isso, né? Ele percebeu, né? Todo estrategista tem que ter a percepção aguçada. Ele percebeu o momento de fragilidade no Ocidente por diversas razões, saindo de uma pandemia, com pressões econômicas de todo tipo, principalmente a fragilidade do momento europeu, né? Nós temos uma eleição na França em abril, nós tivemos uma troca de governo na Alemanha, em que a experiente Angela Merkel vai ser substituída pelo Olaf Scholz, que era ministro, mas não tinha a experiência de decisões que tinha a Merkel, e se aproveita exatamente do momento de forte isolacionismo renascente nos Estados Unidos, né? O eleitor médio americano não compreende a questão estratégica que envolve a ocupação da Ucrânia. Para ele é um território longe. Ele tem uma ideia, é preciso lembrar que aquilo que nós consideramos e que é evidente uma desastrosa saída do Afeganistão, que em tudo lembrou o Vietnã lá atrás, né? Aquela saída traumática. Todos os institutos de pesquisa mostravam que de 70% a 75% dos americanos, dos eleitores americanos, tanto democratas como republicanos, apoiavam a saída imediata do Afeganistão. Pouco nos importa. Essa mentalidade isolacionista nos Estados Unidos é um traço forte. Se nós olharmos com alguma cautela, só há uma preocupação concreta e efetiva no eleitor americano fora das suas fronteiras: China. E não é por razões estratégicas, são por razões econômicas. O eleitor médio americano entende que a perda de emprego dele é porque a China está ocupando o emprego que é dele. Ele não entende a discussão tecnológica. Ele entende, sim, a reação muito forte pela presença e eficiência da indústria chinesa. Ele não entende que essa indústria 2.0, 3.0 é uma indústria do passado, que os americanos a indústria americana está muito mais frente no mundo do conhecimento, no mundo digital. Nada disso ele entende. Ele quer o seu emprego. Observe que quando nós olhamos com alguma serenidade para o Congresso americano, a única medida que foi aprovada sem contestação bipartidária, democratas e republicanos, foi uma medida de manutenção das restrições e das punições de Trump contra os chineses. O resto eles brigam em tudo. Esse quadro dá bem a ideia do isolacionismo. Não foi só a Carla que percebeu isso, né? O Putin também percebeu, né? E ele, de alguma forma, escolheu o momento que lhe era mais favorável, desde novembro passado, para esse avanço essencialmente cronometrado sobre as posições na Ucrânia e reconstrução de um muro de proteção para os interesses russos direto nas fronteiras russas. Como o senhor chamou, um estrategista. Eu agradeço aqui ao professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Agradeço também porque até eu acabei ganhando elogios aqui. Muito boa tarde, professor. Obrigada. Boa tarde a você. É que era apropriado dentro do contexto da resposta. Muito obrigado. Obrigada.